Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Estamos novamente no nosso culto de estudo aqui na Congregação Sede. Esse é o nosso 5º estudo de uma série de 10 estudos que nós estamos gravando sobre as 10 pragas do Egito. Nós não estamos tendo aulas presenciais nesses dias, mas todas as aulas estão sendo gravadas e repassadas para os irmãos. Você pode também repassar para um amigo, para alguém que você conheça, pode abençoar a vida desta pessoa. Nós vimos na aula passada a 4ª praga, que era a praga, então, sobre a vida, sobre aquelas moscas que vieram sobre o arraial dos egípcios, mas não afetou o arraial dos judeus, dos hebreus. E Deus mostrou, então, ali a sua disciplina sobre aquelas pessoas que adoravam aqueles deuses. Hoje nosso capítulo está em Êxodo 9, nossa perícope aqui de estudo, Êxodo capítulo 9, versículo do 1 ao 7. A tradução que nós usamos aqui na Congregação Sede, em todo o campo de Mauá, é a tradução King James atualizada. Você pode acompanhar então na sua Bíblia. Vamos ler esse texto? Êxodo capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Disse Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó e diga-lhe: assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus, deixa o meu povo partir para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiverdes por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E Faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do Faraó obstinou-se ainda mais e não deixou o povo partir. O duelo então continua aqui entre Faraó, que era só mais um deus do Egito, não é? Contra o Deus de Israel. Então, segundo a Bíblia, esse duelo, esse coração endurecido de Faraó, querendo duelar com Deus, traz então à tona esta 5ª praga, e Deus anuncia. Primeiro, não é que Deus mandou a praga e depois mandou avisar. Deus avisou: se você não deixar, vai acontecer amanhã. Então ele teve todo um dia para resolver com os seus súditos, com as pessoas que aconselhavam ele, mas ele decidiu ficar com o seu coração ainda mais endurecido, querer então fazer uma queda de braço com o Deus de Israel. E aí esse duelo deu na 5ª praga, né? Então aqui tem uma novidade. Por causa da 4ª praga, né? Que era a praga das moscas, Ramsés ele aceitou libertar os hebreus, mas ao perceber que a praga das moscas foi finalizada, a palavra que ele deu, aquilo que ele apalavrou com Moisés: olha, tira as pragas, que eu deixo o povo ir, vocês vão mais pertinho ali no deserto, eu deixo vocês sacrificar. Quando as moscas foram embora, ele de novo endureceu seu coração e não deixou o povo ir, né? Então a palavra de Faraó não valia nada, né? Aquilo que ele dava como a sua palavra não valia nada. Ele mudava de opinião como mudava de roupa, né? E isso é mais uma coisa para a gente aprender aqui, né? Aprender com esse mau exemplo. A Bíblia está cheia de homens com os bons exemplos, a Bíblia está cheia de homens com maus exemplos. A gente tem que aprender com todos eles, aprender a fazer como os homens que dão bons exemplos e aprender a não fazer com as pessoas que dão maus exemplos, né? Então, em
tempos de muita fake news que nós estamos vivendo, em tempos de mentiras aí embranquecidas, né, que nem parece ser tão mentira assim, né? A tiazona, o tiozão do Zap vive mandando mentira para cima e para baixo, como se mentira não fosse, não é? Então, a gente vai dando uma palavra, vai dando uma certeza para uma pessoa. A gente não jura, porque não precisa nem jurar, né? Jesus deixou isso bem claro. Vocês não precisam jurar, olha, eu juro que eu vou fazer. Quando você disser que vai fazer, vai lá e faz. Quando você, não, eu juro que não vou fazer, não precisa jurar. Você diz, eu não vou fazer. E quando chegar a hora, você não faça, né? Então, você seja assim, sim, e não, não, né? Então, deu a sua palavra, cumpra a sua palavra. Deus deu a sua palavra. Se você não fizer dessa maneira, amanhã essa praga chega. E chegou, porque ele não cumpriu a sua palavra. Então, você disse sim, é sim e pronto, né? Você disse não, então é não. Não tem por que mudar de palavra, não tem por que ser diferente, né? A Bíblia diz que passando disso, né? Passando dessas coisas dúbias, essas pessoas duas caras, que um dia falam uma coisa, outro dia falam outra, isso é procedência maligna, né? Procedência diabólica. É o diabo que ele é o enganador, né? A enganação, o querer enganar as pessoas, isso é diabólico, isso é desde o Éden assim. Então nós não temos mais essa prática, não temos nada com a mentira, não temos nada com o engano, né? Então, antes de você passar adiante uma notícia aí onde for, nem que seja nas suas redes sociais, verifique se aquilo é verdade, não seja um mentiroso, não dê trela a isso, isso ainda desagrada a Deus e a gente não está aqui para agradar a Deus. Então, seja a sua palavra verdadeira, né? Em tempos de tanta gente de verdades líquidas, que nem são tão verdades assim, e de mentiras embranquecidas, né, que nem são tão mentiras assim na cabeça das pessoas, nós ainda somos do sim, sim e do não, não. Disse que é, disse que não é, não é, né? E a gente tem essa palavra muito clara, né? Desde o Velho Testamento, você tem o Salmo 24, versículo 3 e 4, que diz isso, né? Quem é que vai chegar diante do Senhor? Quem é que vai subir no seu santo monte? Quem é que vai estar lá diante do Senhor, né? Quem é limpo de mão? Quem é puro de coração? Aquele que não entrega a sua alma à mentira e nem jura enganosamente. Se ele falou que vai fazer, ele vai lá e faz, não está disposto a flertar com a mentira, tem as suas mãos limpas, o seu coração limpo, é esse que vai estar diante de Deus. Salmo 24, versículo 3 e 4. Isso tem que estar muito claro para nós, que temos o caráter cristão, que somos cristãos e vivemos como Cristo se agrada, né? A gente faz o que agrada a Cristo. A gente nem se agrada, nem a nossa carne mesmo a gente agrada é a Cristo. Isso é o cristianismo, né? Então foi assim que, segundo os relatos bíblicos, ocorreu essa praga que matou muitos, né, animais ali no Egito. Aí você vai ter de novo, né, a ciência, os antropólogos dizendo que, né, que aquilo aconteceu, relacionando essa morte dos animais às moscas, à falta de alimento que teve ali por causa daquelas pragas, a água, né, que foi misturada com outras coisas. Então, a grande quantidade de moscas que traz muitas doenças, né? Tem uma mosca chamada mosca de estábulo, que ela traz muitas doenças para os animais, elas causam prejuízos aos rebanhos, porque elas transmitem um vírus fatal para vaca, cavalo, jumento, eles morrem mesmo, né? Essa tal de mosca do estábulo é muito complicada. Hoje ainda, né, 2021, depois de Cristo, muitas pessoas ainda sofrem com essas pragas, tem que tomar muito cuidado para elas não dizimarem todo um rebanho, né? Então você imagina isso na época do Egito, né? Então, numa sociedade ruralista, como eram toda a sociedade daquela época, né? Não só os judeus, nem só os egípcios, mas todo mundo, né? Uma sociedade ruralista como dessa época, a riqueza era medida pela quantidade de alimento que você tinha disponível e era medida pela quantidade de rebanhos que você tinha, né? Rebanho de gado, né? Seja do que for. Então, a riqueza naquela época, a riqueza andava, né? Você vê os relatos bíblicos, e Jacó era muito rico e tinha não sei quantos mil camelos, tinha não sei quantos mil cabritos, tinha não sei quantos mil ovelhas, tinha não sei quantos mil jumentos.
A riqueza era isso, era medida em 4 patas, né? A riqueza era dessa maneira, né? Então, e numa sociedade onde a riqueza se mede pela quantidade de animais ou pela quantidade de alimentos, né? A riqueza dos egípcios, então, ela é complicada ali com essa situação da morte de todo o rebanho do Egito. Então, os rebanhos eram dinheiro, né? Eram grana, né? Era um dinheiro vivo mesmo. E era uma fonte essencial também de matéria-prima, né? Para o trabalho nos campos, para peles, né? Que eles utilizavam. Era a base de comércio, de levar os seus produtos, de voltar com outros produtos, além de uma fonte de alimento também, o gado miúdo ali, né? O carneiro, o cabrito, eram fontes de alimentos para ele, né? A ovelha. Então, isso tudo, essa base de comércio, essa base de riqueza, essa base de levar e trazer os seus víveres para vender ou para comprar, isso tudo foi afetado com essa praga que chegou, né? Então, somente um dia, não, Deus avisou, amanhã chega essa praga. E não é que esses bicharada vai ficar doente, daqui a um mês morre, não. Amanhã mesmo vai acontecer. Então, você deixa o meu povo ir, porque você não cumpre a sua palavra, mas eu vou cumprir a minha. E eu estou dizendo para você que amanhã a bicharada toda aí vai estar no chão. E então, em um dia, Deus destruiu todos os rebanhos do Egito, né? Como diz aqui no versículo 9 e 6. Né? No dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito, porque Yahvé não é Faraó que diz que vai fazer e não faz. Então o versículo 6 aqui do capítulo 9 diz isso: no dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito que faria, e todos, não é um ou outro, todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. Então Faraó iria entender que riqueza não é segurança. E a gente já leu nos capítulos anteriores, né, nos versículos anteriores, que Moisés mesmo diz, o faraó diz para Moisés, olha, sacrifica aqui mesmo, para que você vai sair daqui para sacrificar o seu Deus? Sacrifica aqui mesmo. E Moisés diz, não dá para sacrificar aqui, vocês adoram esses animais que nós vamos sacrificar, e quando a gente matar um bicho desse para sacrificar, vocês vão apedrejar a gente, não dá para sacrificar aqui, a gente tem que andar num caminho de 3 dias pelo deserto, para fazer esse sacrifício, né? Então veja, eles adoravam esses animais e eles ainda eram fonte de riqueza, e Deus mostra que a segurança financeira, que eles não são deuses coisa nenhuma, aqueles animais, e que a segurança financeira, a fonte de lucro dos egípcios eram devastadas no instante se o Deus verdadeiro quisesse, se eles afrontassem o Deus verdadeiro, né? Então eles idolatravam deuses ligados à prosperidade dos rebanhos, adoravam deuses ligados à prosperidade da agricultura, adoravam os próprios animais, ali como bois e vacas e outros bichos ali, mas os bens materiais, assim como os falsos deuses, né, não puderam fazer nada e desapareceram, tanto os bens materiais deles, que eram os animais, as riquezas materiais, como esses animais que eram deuses, desapareceram de uma hora para outra. Em um dia tudo se acabou, né? Um dia só bastou para desmoralizar esses deuses da prosperidade e também quebrar a crista, né, do povo do Egito, que se achava tão rico, tão cheio de riquezas com os seus rebanhos e tão prósperos, né? Então, a gente não deve, o que a gente aprende? Não devemos colocar a nossa confiança nas nossas riquezas, naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, nem fazer do dinheiro nosso Deus, fazer coisa alguma, né? Então eles faziam daqueles animais os seus deuses, ao mesmo tempo faziam daquilo a sua riqueza, e Deus num dia só mostrou para eles que aquilo ali nem é Deus e que eles não deviam confiar naquela riqueza, que de uma hora para outra eles estavam sem nada daquilo. Então somente em Deus, em Jeová, em Yahvé, a nosso sustento está assegurado, está a nossa segurança financeira, está o nosso motivo de adoração e de louvor. Então o culto aos ídolos era de tal magnitude, né, no Egito, que eles adoravam animais como se fossem deuses, e os animais eram tão importantes para mostrar a pompa da sua riqueza, né, que eles tinham rebanhos enormes,
enormes e contavam as suas riquezas pela quantidade desses rebanhos, de camelos, de jumentos, de bois, de vacas, né? de todos esses bichos aí. E de repente, numa noite, tudo se acaba, né? Faraó teve que entender isso, né? Teve que entender. Haviam deuses, por exemplo, havia a deusa Hathor, né? Que era representada pela figura de uma vaca, né? Que eles adoravam. E por isso que Moisés fala: se a gente for matar um bicho desse aqui para fazer o sacrifício ao nosso Deus aqui no Egito, vocês vão apedrejar a gente. Vocês adoram esse negócio. Para vocês isso aí é um Deus. Então a gente tem que ir para o deserto no caminho de 3 dias e fazer como Deus mandou a gente fazer. Veja que eles tiveram que entender isso, né? Então Moisés mostra que eles não são deuses coisa nenhuma e que a fé deles naquilo era muito volátil, era muito fugaz, né? Que eles deveriam acreditar era em Deus, né? Além do que, esses animais também representavam força econômica no Egito, né? Mostravam tudo o que eles eram, né? Então, com o envio dessa peste, né, sobre o gado egípcio, Deus estava castigando a economia egípcia, né? A economia egípcia que bancava, que pagava aquela pompa toda, né? dos hebreus ter que fazer tijolos e ter que pisar tijolos para edificar os palácios e as esfinges e os deuses que o Egito queria fazer. Isso tudo é castigado, né? Com o envio dessa peste sobre esse gado egípcio, Deus castiga a economia egípcia, mostra que eles estão centrados e estão esperançados numa coisa que é muito fugaz e que pode se acabar em um momento. Então a gente precisa entender isso também, entender que as nossas riquezas, que aquilo que a gente tem, não pode chegar a um ponto de se tornar um Deus na nossa vida. A nossa confiança está no Senhor, é Ele quem nos supre, e aí a adoração é toda a Ele, né? O dinheiro, nós não idolatramos o dinheiro, não chegamos a esse ponto de avareza, né? A Bíblia diz que a avareza é idolatria, porque a pessoa fica querendo cada vez mais dinheiro, querendo cada vez mais dinheiro, querendo cada vez mais dinheiro. Você vê coisas assim, né? Você vê locais onde a pessoa diz: olha, eu já não tinha nada, agora eu tenho um carro, eu tenho um jatinho, eu tenho uma fazenda, eu tenho não sei quantas casas, quantos empregados. E aí o camarada diz: e tá bom, já não, eu quero mais, eu vou querer cada vez mais, eu quero arrebentar, não é? Então isso é avareza, né? É a avareza de colocar o dinheiro como Deus da sua vida. Não faça isso, não seja assim. Somente Deus merece a nossa adoração, a nossa atenção, não é? O nosso louvor, e entender que não colocamos o coração nessas coisas tão fugazes, né? Depois de um tempo de pandemia como nós passamos, a gente precisa entender alguma coisa, entender que a vida é passageira, entender que a vida é fugaz, né? Que mesmo quem tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro morreu, quem tenha muito dinheiro também foi, e que o dinheiro não impediu a pessoa de passar por uma situação complicada. Quem confiou em Deus está por aí ainda. Muita gente teve que ir embora mesmo. Enfim, né? A gente foi ceifado e trazido para sobre a nossa vida, a nossa sociedade, uma tristeza tão grande. Estamos ainda tão sofridos quanto a situação que passou e que ainda está passando, né, no Brasil e em todo o mundo. A gente precisa aprender alguma coisa com isso, aprender a como as pessoas são importantes, como o tempo com as pessoas são importantes, como o cuidado, né? Gente que não dava valor a nada, de repente estava dando valor ao respirar, né? Eu queria respirar, não consigo respirar. Então a vida é fugaz. Riqueza não leva ninguém a nada. Isso não deve ser o motivo da sua adoração. Coloque Deus como centro da sua vida. Ele é o único a ser adorado. Ele é a segurança para você, né? E veja, e do mesmo jeito o gado também era fonte de riqueza, fonte de renda, né, e para os judeus. E os judeus, nenhum sequer, né, dos seus animais morreram, e foi a promessa de Deus: eu vou fazer distinção, vocês vão ver que vai morrer só os animais de vocês, que vocês adoram esses bichos aí. Os meus filhos, os filhos de Israel, não vão ter nenhum prejuízo com o seu gado, não vão ter nenhum prejuízo com os seus animais. E Faraó até duvidou, né? Mandou lá ver, vai lá ver mesmo se não morreu ninguém dos animais lá dos judeus no arraial deles, porque o nosso aqui morreu tudo. Essa praga não chegou lá, não é? E de repente ele viu que realmente não tinha morrido nenhum sequer
dos animais dos egípcios, e não era pouca gente que estava no Egito, né? Eram muitos, eram milhares de pessoas, e cada um com seu animalzinho, e não tinha morrido ninguém, né? Então o faraó até duvidou, mandou lá ver, mas de fato estavam todos vivos, saudáveis. Deus não tocou em nenhum daqueles animais, porque eles confiavam em Deus como a sua prosperidade, e não naqueles animais. Aprendamos com essa mensagem, aprendamos com esse texto, né? Coloque a sua confiança no Senhor. Quando você der a sua palavra, você deu a sua palavra de sim, é sim. Você deu a sua palavra de não, é não. Não fique trocando, né, palavra, não flerte com a mentira, com o engano, né? O engano é maligno. O que passa do sim, sim e do não, não, o que passa da verdade é maligno. Nós fomos já libertos dessas coisas, já fomos libertos da mentira, da malignidade, e não queremos isso na nossa vida. Então siga uma vida de verdade, uma vida apalavrada, né? Uma vida que você honra a Deus com o que você fala, com o que você faz, com o que você diz que vai cumprir, você cumpra, não é? E você coloque Deus na frente de todas as coisas, não o seu dinheiro. Coloque Ele como o centro da sua adoração e não coisa alguma. Ele é a nossa esperança. Dele vem todas as coisas, até mesmo o ar que a gente respira. Entenda que a vida é fugaz e cuide das coisas que são realmente importantes, da sua espiritualidade, do seu estar com Deus, da fazer a vontade de Deus, da sua família, dos seus queridos, dos seus irmãos. Isso é importante, isso de fato é importante. Esse negócio, essa sanha por ficar rico, essa sanha por se sentir melhor que as outras pessoas, de se sentir mais poderoso, isso é maligno, isso não é de Deus. Isso é avareza, isso é uma idolatria, isso é colocar o dinheiro como o centro da sua vida. E o centro da sua vida é o Senhor Jesus, se você já o aceitou como o Senhor da sua vida. Se você não o aceitou como o Senhor da sua vida, faça isso. Entenda que Ele veio a esse mundo para morrer pelos seus pecados e perdoar os seus pecados e ser o Senhor da sua vida e te guiar para uma vida abençoada nessa terra e, por fim, a vida eterna que nós tanto esperamos. Então, continue nessa fé, cuide dos seus, coloque Deus no centro da sua vida, entronize Ele no centro da tua vida, diga: Senhor, aqui está o centro da minha vida, o teu trono reina sobre mim, cumpra a sua vontade em mim, me ajuda a fazer o teu querer, me ajuda a me livrar desses pensamentos de querer ser melhor que o outro, de querer ter mais dinheiro que o outro, de parecer melhor que o outro, me livra desses enganos, dessas mentiras, dessas fake news, desses engodos. Isso tudo é maligno, eu não quero isso na minha vida, e continue vivendo uma vida abençoada com o Senhor. Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.